bem quadrado aí, tá? Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Você que está aí no seu lar nos assistindo, nesse culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai, pela ressurreição maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como é bom falar com você, como é bom saber que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e essa é a garantia da nossa ressurreição. E louvado seja Deus por estar aqui com você nesta manhã, juntos para adorar ao nome do nosso Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que nos ama, um Deus que está sempre ao nosso lado, e como é maravilhoso a gente depender absolutamente desse Deus. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, louvo a Deus também pela sua família, e que esse tempo aqui de adoração ao Senhor seja um tempo muito especial para nós crescermos na nossa adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu gostaria que você esteja também convidando os seus familiares, seus amigos, entre lá e convide para que estejam participando também desse culto, onde nós então estaremos bendizendo a Deus pelo seu cuidado, pela sua direção e acima de tudo, pela ressurreição maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar neste momento. Mesmo você estando aí na sua casa, no aconchego do seu lar, a gente sabe que o culto a Deus deve sempre ser feito com reverência, com algo solene, algo realmente como demonstração de adoração ao nome do nosso Deus. Então você pode aí pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, também esteja nesse tempo quando nós vamos orar, você também esteja aí fechando os seus olhos, para que nós possamos então adorar ao nosso Deus. Vamos orar neste momento. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela tua grandeza, pela tua majestade, e louvamos o teu nome, ó Deus, porque na manhã desse dia, nós podemos celebrar com muita alegria a ressurreição maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque tu enviaste Jesus para que viesse a esse mundo, e através da sua morte ali na cruz do Calvário, nós tivemos a reconciliação. Mas nós louvamos muito ao Senhor, porque Ele não ficou ali no túmulo, mas Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive no nosso coração, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, e por isso, Deus, nós expressamos nesta manhã todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento da tua grandeza e da ação do Senhor na nossa vida, através da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso e pedimos a tua bênção, Deus, para todo este culto. É a oração que fazemos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia aí neste momento. Você pode abrir a sua Bíblia, ou então aí abrir o seu celular, não tem problema, né? O importante é a gente abrir a palavra de Deus. O livro de Mateus, capítulo 28. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos ensina e fala aqui a respeito da ressurreição de Jesus, o seu aparecimento ali àquelas mulheres. Então, Mateus, capítulo de número 28, aí você pode aí acompanhar conosco essa leitura. Diz assim o texto bíblico: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos.
E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, e quando nós vemos esse relato de Mateus, mostra claramente para nós a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é bom nesta manhã nós celebrarmos isso, e não somente celebrarmos, mas também estarmos fazendo e compartilhando essa ressurreição às outras pessoas. Louvado seja Deus por isso. Mas antes de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração, eu quero aqui agradecer muito a Deus mesmo, por aqueles irmãos que durante essa semana, de hoje até sábado, completarão mais um aniversário. Então hoje nós temos a grande alegria aí dos aniversariantes. Nós temos hoje, dia 12, domingo, Alice Braga da Silva Marques, Claudineide Melo Alves, Ellen Aline de Aguiar Tristofani, e casamento, o Rubens e a Sueli. No dia 13, nós temos a Daiana dos Santos André, Gabriel Ferreira Duarte, Márcia Cristina de Lima Dantas. No dia 15, Raquel Castro de Toledo Taguchi. No dia 16, Reverendo Gediael Menezes de Castro, Rejane Queiroz Vieira. Dia 17, Elianai Jacques Modesto, Graziela Magalhães Pacheco e Mauro Lourenção. E no dia 18 de abril, Sebastião Pinto, e casamento Sheila e William. Então nós louvamos muito a Deus por esses aniversariantes, que Deus dê a eles muitos e muitos anos de vida, tanto aniversário pessoal, como também aniversário de casamento, que Deus abençoe poderosamente aí essas vidas. E além de nós estarmos também agradecendo pelos aniversariantes, nós também estaremos orando por aqueles que estão necessitando de oração. Nós temos aí o nosso irmão Daniel, que é o filho da Lucilene e do François, né? Ele está internado. Vamos orar para que ele se recupere logo a sua saúde. Vamos orar também pelo Maurílio. Maurílio é o pai do nosso irmão presbítero Mazini, né? Que vai ser submetido a uma cirurgia, para que a mão de Deus esteja agindo na vida dele, para que logo ele esteja totalmente bom. Vamos continuar orando pelo Lucas Yamazaki, que a recuperação, ele fez uma cirurgia, está se recuperando, e vamos continuar orando pelo José Antônio. José Antônio é o pai da nossa irmã Carla, lá da congregação do Itaipu. Vamos orar por ele, para que ele se recupere para o louvor e para a honra e glória do nosso Deus. Então nós vamos colocar essas vidas também diante de Deus, para que Deus esteja atuando na saúde dessas pessoas, como também a todas as pessoas que nós podemos lembrar agora, que estão passando por enfermidades, as pessoas também que estão sofrendo sobremodo pela aquela ansiedade, preocupação de algum parente que possa pegar essa enfermidade terrível, né, que é o coronavírus. Então nós vamos estar orando para que Deus aquiete o nosso coração, Deus abençoe também e console aqueles que perderam seus familiares, tantas pessoas que estão sendo vitimadas por essa enfermidade. Mas como é bom a gente saber que nós temos um Deus que fala para nós, conforme que diz no versículo 10, não temais. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração. Então neste momento de oração, gostaria que você então aí abaixasse sua cabeça, momento de você lembrar aí dos seus familiares, né? Familiares, muitas vezes a gente não pode ir lá para abraçar, mesmo morando na mesma cidade. Orar por eles, pelos idosos, orar pelos aqueles que têm doenças crônicas, aqueles que, quem sabe, estão com a imunidade baixa, então são pacientes, pessoas de risco. Vamos colocar diante de Deus e orar para que, em nome de Jesus, toda essa pandemia acabe e nós possamos retornar aí para a casa de Deus, tá bom? Então vamos num só clamor, num só momento de oração neste instante. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E como é bom nós te buscarmos, como é bom nós derramarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. E neste momento, ó Pai, nós agradecemos por aqueles irmãos, ó Deus, que hoje e durante essa semana até sábado completam e completarão mais um aniversário. Que o Senhor dê a eles muitos e muitos anos de vida, e que a todo momento, Deus, percebam o teu cuidado, a tua providência sobre a vida de cada um deles. Abençoe aqueles também que completam, Deus, mais um ano de casamento.
Continue, ó Deus, preservando os lares, os casamentos e cuidando, ó Pai, dessas vidas. Muito obrigado por esses aniversariantes. E nós, ó Deus, colocamos diante do altar do Senhor todos esses nomes que foram mencionados. Que a boa mão do Senhor, Deus, acompanhe cada um deles, agindo, usando os medicamentos, e que haja, ó Deus, a ação poderosa do Senhor na recuperação dessas pessoas que aqui nós mencionamos, e aqueles também, ó Deus, que passam por momentos de turbulência e por momentos de enfermidades. E mais uma vez, ó Deus, nós colocamos diante do altar do Senhor toda essa situação que nós vivemos. Ó Pai amado, nós confiamos no Deus que tudo pode. Tua palavra diz que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por isso, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia para o nosso Brasil, para o nosso estado, ó Deus, para a nossa cidade. Ó Pai amado, tenha misericórdia, só aquiete o nosso coração. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ver todo esse vírus, ó Pai, sendo extirpado em nome de Jesus, e que nós, ó Deus, possamos voltar à normalidade da nossa vida. Ó Deus, como o Teu povo, ó Deus, nós possamos retornar para estarmos juntos na Tua casa. Ó Deus, o quanto nós sentimos falta disso, ó Pai. Mas nós clamamos a Tua misericórdia, ó Deus, para que o Senhor haja na nossa vida, possa intervir na nossa história, na história da nossa nação, e que logo, ó Deus, tudo isso possa ter um final, ter um basta, em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, acima de tudo, ó Deus, aquietando o nosso coração, e que nós possamos confiar absolutamente no Senhor. É a oração que fazemos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom demais a gente orar, é bom demais a gente buscar a presença de Deus e crer que o Deus que agiu na nossa vida, age e continuará agindo. Mas louvado seja Deus também, porque hoje nós podemos celebrar a ressurreição de Cristo. E esse é um tempo que nós tiramos aqui, nesse culto da ressurreição, para nós ouvirmos a palavra de Deus e experimentarmos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Então nós estamos muito contentes pela vida do reverendo Saulo, pastor auxiliar aqui da nossa igreja, como também diretor da escola presbiteriana, e nós o convidamos para que nesta manhã ele possa então trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Pastor Saulo, vem aqui para a gente orar, e a gente... Pai de amor, obrigado pela vida do teu servo, e pedimos agora, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor use a sua vida como instrumento para abençoar o teu povo que nos assiste nesse momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Ao dirigir-me ao reverendo Gediael e ao irmão Jairo, por meio do cotovelo, espero que vocês também se sintam confortados e saudados por mim nesta manhã. Feliz Páscoa a todos nós. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu farei a leitura inicial do versículo 1 ao 10. Aí retomo na sequência a leitura do versículo 19 até o versículo 31. Totalizando 22 versículos para serem lidos. Peço a compreensão, a atenção de todos os irmãos e irmãs, a leitura que será feita para a meditação que farei logo a seguir. Leiamos. Palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor,
e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Primeira leitura. Segunda leitura, no mesmo capítulo 20 de João, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhes Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agradeço a compreensão de vocês todos com a leitura um pouco mais extensa do texto para a nossa meditação hoje, agora pela manhã. Irmãos e irmãs, há pelo menos duas possibilidades de se provar, de se testemunhar historicamente a ressurreição de Cristo. Testemunhamos a ressurreição de Cristo pela história, basicamente por meio do túmulo vazio. Segundo o testemunho oral, aqui no Evangelho, ele, Cristo, já não estava mais no sepulcro.
Mas a segunda possibilidade de testemunhar historicamente que Cristo ressuscitou se dá por meio das aparições dele, Jesus, particularmente a Madalena e também aos apóstolos reunidos por 2 vezes. Eu vou me permitir pegar o primeiro testemunho, que eu estou chamando de prova, até porque o material seria denso demais, vou me permitir não tocar nesse assunto, e vou trabalhar, conforme o texto, vocês perceberam, sobretudo com o segundo testemunho, as aparições de Jesus aos apóstolos e discípulos reunidos. Também, a título de compreensão do texto que acabamos de ler, nesse ponto das aparições, é possível dividirmos entre os apóstolos, particularmente, 2 grupos. Lá do versículo 1 até o versículo 10, 19 até 23, há um primeiro grupo de apóstolos que creem em Jesus de forma imediata, para depois compreenderem o que é que estava acontecendo, do ponto de vista racional mesmo, encaixar as peças daquela história toda, eles creem para compreender. E há um segundo grupo menor, composto apenas por Tomé, que inverte e ele quer compreender para crer. No primeiro grupo, a aparição de Cristo acontece no domingo, como hoje, 3 dias depois da sua morte. E no segundo grupo, a aparição vai acontecer uma semana depois. Essa distinção que eu acabo de fazer entre os 2 grupos, no aparecimento de Jesus, ela não é propriamente minha, ela foi feita há muitos séculos atrás por Santo Agostinho, que chamava o primeiro grupo aqueles que criam para compreender, e ao segundo grupo, pequeno, mas também significativo, aqueles que desejam compreender para crer. No primeiro grupo, e talvez eu passe aqui mais rápido, porque é mais fácil até entendê-lo, temos aqui a representação, na narrativa histórica do Evangelho, particularmente Pedro e João, ao saberem que o sepulcro estava vazio por meio de uma mulher, Maria Madalena. Diz o texto que Pedro e João saem correndo, e óbvio, João era muito mais novo do que Pedro, chega ao sepulcro mais cedo, mas não entra, apenas vê os lençóis de linho no sepulcro. Diz a Bíblia que Pedro vem em seguida. Nós conhecemos a história de Pedro, talvez muito afoito, entra de forma imediata, vê os lençóis de linho, vê as faixas que cobriam a cabeça de Jesus ao lado, e percebe que o túmulo estava vazio, ao que João em seguida entra. E é muito significativo no texto, quando ele entra, e diz o texto bíblico que, versículo 8, capítulo 20, então entrou também o outro discípulo, João, a quem Jesus amava, que chegara primeiro ao sepulcro,
E aí vem uma coisa maravilhosa. Viu e creu. Mas o surpreendente no texto, e que pode ser lido nas entrelinhas, é que, na verdade, João não viu o que ele desejava ver, o corpo ressurreto. O evangelista diz, ele viu e creu. E eu, de forma um pouquinho rebelde aqui, diria que João não viu, e por não ter visto, ele crê, ele creu, bem como Pedro. Isto faz, basicamente, no primeiro grupo, aquilo que eu acabei de dizer, não é? Esse é o grupo em que se crê para depois compreender. Em seguida, nós temos no versículo 19, Jesus agora aparecendo aos discípulos, no mesmo dia da sua ressurreição, provavelmente, diz o texto aí, quase à noite, diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, e as características são bem nítidas no texto, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, dos líderes judeus que fizeram tudo com o Cristo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos, e o peito, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E nesse sentido, ato contínuo, Jesus os comissiona dizendo, assim como o Pai me enviou, eu agora ressurreto, eu os envio. Recebei o Espírito. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem não serão perdoados. Basicamente é isso que diz o texto. Eu quero deixar bem caracterizado esse primeiro grupo que acreditou, que confiou, que creu na ressurreição corpórea, física de Cristo, agora transfigurado, e se alegram com esse testemunho. Mas há uma passagem no texto que nós acabamos de ler, do versículo 24 ao versículo 25, em que aqueles que creram para depois compreender, vão até Tomé, que não estava nesse primeiro encontro, no primeiro dia da semana, informando Tomé que Jesus aparecera ressuscitado. E aqui eu faço questão de ler os versos 24 e 25, que é a liga desses dois, ou o link, Jairo, para ficar mais contemporâneo, o link entre esses dois grupos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que quer dizer o gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Em outras palavras, diz Tomé, eu quero compreender para depois, segundo o versículo 25,
acreditar se eu não vir os pregos na mão, os cravos na mão do Mestre, e se eu não puder tocar o seu lado, eu não acreditarei. Esse texto é, de certa forma, antológico, não é? Inesquecível por todos nós, porque dele criou-se todo um imaginário coletivo de que Tomé é aquele que não acredita, é o incrédulo. E daí a premissa que quase nos constitui como ser humano, como homem e mulher hoje, que diz, quero ver para crer. E eu quero hoje, com todo o carinho possível, no dia da ressurreição, tentar desconstruir essa ideia de incredulidade em Tomé. Basicamente, porque em vez de incredulidade, particularmente na leitura que eu faço, eu vejo duas outras coisas que podem até beirar a descrença, mas que não nos dão o direito de dizer que Tomé foi um incrédulo, por não ter visto, num primeiro momento, o Cristo ressuscitado. Tomé foi, sim, um homem impulsivo. Ao receber a informação, e que não era fake news, de que Cristo havia ressuscitado. E se vocês perceberem o testemunho, a palavra de Cristo aos discípulos é efetivamente esta. Ele já chega dizendo, paz seja convosco, e mostrando as mãos e o lado para os discípulos. Não está dito, mas é disto ou desta forma que a gente compreende o texto. Até porque quando Jesus se apresenta, ele não faz outra coisa a não ser mostrar as mãos, o sinal das mãos e o peito furado e traspassado, segundo o versículo 25, pelo testemunho dos apóstolos a Tomé. Impulsivo talvez, mas não incrédulo. Tomé, sem pensar muito, sem sequer tirar da memória afetiva recente de um homem que estivera com Cristo, não pensa e diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Essa mesma impulsividade de Tomé nos faz pensar em João capítulo 11, quando Cristo recebe a notícia de que Lázaro havia falecido por meio de Maria e Marta, a informação, e ele fica ainda em Jerusalém, provavelmente, 2 dias, até que ele convoca os discípulos para irem à Judéia, a Betânia. E aí os judeus preocupados, os apóstolos preocupados, porque sabiam que a Judéia, a região da Judéia, perseguira e desejava matar Jesus e os apóstolos. Todos muito preocupados, persuadem a Cristo a não ir. E é Tomé, pastor Gediael, de forma impulsiva, mas verdadeira, é o único discípulo capaz de dizer, vamos com o Mestre, porque com Ele nós morreremos também. Incrédulo? Não, mas sempre impulsivo, de forma positiva ou negativa, mas nunca
sem dizer aquilo que ele pensava, e ainda que fossem coisas boas e coisas ruins. Tomé, incrédulo, não, mas provavelmente cheio de dúvidas, e de forma humana, demasiadamente humana, capaz de colocar na relação com Cristo ressurreto a condicional se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo, e se não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Em outras palavras, impulsivo e cheio de dúvida. Tomé, o gêmeo, Dídimo, me parece um pouco aquele aluno que pergunta o tempo todo ao ler os evangelhos, e faz isso sem medo nenhum, e o Mestre Cristo sabe que num processo de ensino e de aprendizagem, o que provoca o conhecimento são as melhores perguntas, as melhores dúvidas. E há nesse Cristo ressurreto uma compaixão, uma tolerância, uma longanimidade com esse homem, que não o impede de ir ao encontro dele, de ir ao encontro daquele grupo que queria compreender para depois crer. E é por isso que nesse encontro agora com todos os discípulos reunidos, inclusive Tomé, Jesus não discursa, não prega, não fala, ele somente se apresenta, como se ele tivesse ido ali com o intuito e objetivo único de mostrar a Tomé, aquele do segundo grupo, que queria compreender para crer. E no versículo 27, de forma sintomática, ele diz: logo, disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé tem a fé a partir do dedo e não da razão. E Deus permite em Cristo que Tomé seja instrumento de Deus naquela época para a fé que haveria de movimentar as primeiras comunidades cristãs. Compreender para crer, porque compreendendo era o modus operandi de dar razão àquilo que Tomé já acreditava sempre. Deixa eu ampliar um pouquinho isso, irmãos e irmãs. Quando a gente continua lendo o Evangelho de João, no capítulo 14, esse homem cheio de dúvida, esse perguntador, esse aluno que incomoda o professor, quer compreender para crer. João capítulo 14, o pastor vai se lembrar bem comigo aqui, Jairinho. Jesus faz a ceia, celebra a ceia, a última ceia, e começa de forma bonita dizendo: daqui a pouco eu vou para o Pai, e preciso ir lá para fazer moradas para vocês, porque vocês sabem o caminho para onde eu vou. E é Tomé que, na sua dúvida santa, pergunta para Jesus: Senhor, não sei o caminho, como ir? E essa provocação, entre aspas, santa de Tomé,
faz aquela reação bonita de Jesus ao dizer de forma maravilhosa para todos nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em outras palavras, eu quero dizer que nesse grupo, formado apenas e tão somente por Tomé, que desejava compreender para crer, há da parte de Cristo o carinho por conhecer aquele homem e a capacidade de ir até ele, e isso é graça, dom imerecido, para simplesmente mostrar as mãos e o lado ferido. Estou dizendo tudo isso, gente, para informar que o correto não é estar no primeiro grupo, crer e compreender, e nem tampouco compreender para crer. O correto é celebrar a ressurreição de Cristo, sobretudo em tempos difíceis, como esses que Tomé vivia, que os apóstolos viviam, de portas trancadas, como todos nós hoje, nas nossas casas, sofrimento, medo de que algum judeu, algum líder judeu, acompanhado de algum imperador, da ordem de algum imperador, viesse sobre eles como foram até Jesus, até matá-lo. Medo, circunstâncias inapropriadas, temor, como todos nós estamos vivendo hoje. De certa forma, Tomé sou eu, somos nós, e é assim que a Bíblia nos fala. A leitura desse texto, hoje, no dia de ressurreição, sobretudo é o desejo desse pastor, de chegar até você, pela identificação do texto, e encontrando Tomé, encontre você em casa, encontre a mim, e abençoe o meu e o seu coração. Assim, eu quero terminar essa minha fala, pontuando 4 coisinhas rápidas, muito rápidas, para a edificação daqueles que estão em casa, acreditando, crendo, para compreender. Sobretudo daqueles que querem compreender o que está acontecendo nesses dias conosco, esses dias nossos, aqueles que desejam compreender se é cloroquina, se é sem cloroquina, se a quarentena continua ou não. É esse lado Tomé de cada um de nós que eu quero falar hoje aqui, para todos nós no dia de ressurreição, no dia da Páscoa cristã. Eu quero pontuar 4 coisas que eu ainda vejo nesse texto que nós lemos, e assim eu termino, findo a minha palavra. A primeira, meu irmão, minha irmã, o texto nos diz, tanto para aqueles que acreditam, creem e querem compreender, quanto para aqueles que compreendem para depois crer, o texto é eivado pelo menos 3 vezes, de forma afirmativa, com o Cristo que chega até nós, que vai até nós, e diz: paz seja convosco. Shalom, paz, ou Shalom Adonai, a paz do Todo-Poderoso seja sobre vocês. A primeira premissa que deve ser olhada com obediência por todos nós, que estamos nesses 2 grupos, basicamente é esta: compreender que embora em casa, embora de forma típica, hoje não temos família para celebrar a Páscoa, o que sempre fizemos, você idoso, idosa, que deve estar sofrendo muito mais do que eu, muito mais do que o pastor, muito mais do que o Jário, do que todos nós. Eu quero lhe trazer uma primeira palavra de um Cristo que hoje, no dia da ressurreição, chega para você e diz: filho, filha, paz seja com você, e que essa paz
seja resultado de uma justiça oriunda e vinda de um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que de forma poderosa anuncia para nós hoje e sempre: paz, paz seja convosco, com você, Tomé, e com todos os apóstolos, com todas as mulheres, Marias, Madalenas representadas nesse texto. Segunda ordem, se me permitam falar assim, irmãos e irmãs, há uma coisa linda nesse texto aqui. O texto parece uma sinfonia, uma orquestra, uma música, um musical que nasce pequenininho e vai crescendo. Uma coisa maravilhosa, o texto escolhido hoje pela manhã. A primeira é paz, e a segunda, meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês atentem, me permitam, atentem bastante para isso. A presença efetiva de Cristo na sua casa, no cenáculo, na sua vida, por meio do corpo de Cristo. Ferido, mas transfigurado, glorificado, provavelmente por isso, eles não conseguiam reconhecê-lo de imediato, como os discípulos no caminho de Emaús, como Maria Madalena, como os apóstolos no mar de Tiberíades, quando ele para ali, enquanto eles pescam e pede para jogar a rede de um lado e saem vários peixes. Aliás, Jesus ressuscitado gostava de comer, gostava de festa, porque ele estava ali em corpo de Cristo. Como diz o credo apostólico, creio no corpo de Cristo, e corpo este ressurreto, e que, como diz aqui, bem lembrou o pastor Gediael, e por conta dessa ressurreição, acreditamos na ressurreição do nosso corpo um dia também, e por isso nos alimentamos de esperança. Entendem por que a ceia é importante? E ela nos fratura quando nesse tempo não podemos estar juntos, e não podemos comer o pão, corpo de Cristo, e beber o cálice da nova aliança, sinal visível, dizia Agostinho também, de uma graça que nós não vimos no passado, mas que mesmo sem ter visto no passado, hoje, pela fé, acreditamos que tudo aquilo que Cristo fez, nos abençoa, e portanto cremos. Paz seja convosco. Corpo de Cristo aí com você. E para terminar esse segundo item, alguém poderia perguntar, mas pastor, como identificar o corpo de Cristo? É fácil e simples. Identifique-o naqueles que precisam em tempos de pandemia. Identifique-o nas crianças, no cuidado com elas. Identifique o Cristo na vida de um idoso que precisa tanto e que sofre tanto com esse tempo. Identifique-o no beijo que você vai dar à esposa, no beijo que você vai receber, no cotovelo que você vai tocar, na saudação que você faz, na natureza criada, na palavra lida, exposta. Cristo está aí. É Cristo chegando hoje na sua casa. Ainda que você esteja nesse grupo querendo compreender para crer, compreenda uma coisa, meu querido e querida: Cristo está com você. Terceira, penúltima coisa para terminar, já falei demais hoje de manhã aqui. Há nessa experiência de Cristo com Tomé, depois da paz e depois do corpo presente de Cristo em casa, uma pública
profissão de fé. Quando Tomé é consternado pela presença magnífica do Cristo ressurreto, com ele, não para ele, com ele novamente. Tomé olha as mãos, vê o lado de Cristo e quebrantado diz: Senhor meu e Deus meu. Dia de ressurreição, antes de tomar aí o seu alimento e partilhá-lo, é dia de quebrantado nos ajoelharmos e publicarmos, pública profissão de fé. Os mais antigos saberão o que eu estou dizendo. Senhor meu, ponto de vista humano, Tu és o meu Senhor. E Deus meu. Assim, no horizontal e no vertical, criando uma cruz. Senhor meu e Deus meu. Pão nosso e Pai nosso que estás nos céus. Diante da paz de Cristo que chega, para que eu acredite efetivamente, diante do Senhor que se apresenta enfermo, mas glorificado, para legitimar a minha fé, eu não faço outra coisa, irmão e irmã, Tomé não faz, como nós não devemos fazer. Senhor meu e Deus meu, permita-me, aqui está o Tomé, impulsivo e às vezes duvidoso, mas não incrédulo. Senhor meu e Deus meu, acredite nisso, meu irmão e minha irmã, em casa, em tempos de quarentena, preso talvez, é tempo de quebrantadas, dizermos Senhor meu e Deus meu, e que essa pública profissão de fé aconteça entre os que querem crer para compreender, bem como entre aqueles que querem compreender para crer, como Tomé. E para encerrar mesmo de vez a minha fala, nessa manhã de ressurreição, uma manhã maravilhosa de ressurreição, o texto termina ainda, gente, é muito bonito, não é? Versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Lembra quando eu comecei a minha fala? Que há 2 sinais, 2 testemunhas, 2 provas inegáveis, embora não tenhamos a ciência para nos ajudar nesse sentido, mas temos a fé, e assim acreditamos. Tem muita coisa que ele fez que não estão escritas aqui, mas estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Meu apelo aos 2 grupos que desejam crer para compreender ou compreender para crer: que Deus, pela mediação bendita do Espírito Santo, te visite agora em casa, e que a partir desse testemunho das aparições, das 2 aparições de Cristo, uma no domingo seguinte à sua morte e uma semana depois, João, Pedro, Maria Madalena e os apóstolos. Segundo encontro, uma semana depois, Tomé e apóstolos. Que essas aparições todas sejam suficientes para que, pela fé, a graça de Cristo te alcance, para que você, bem como todos nós, sejamos testemunhos visíveis, hoje, do que Cristo fez por nós, através da vida dele, em minha vida, para que tenhamos vida em seu nome, para que continuemos testemunhando. E foi essa força desse testemunho oral, do túmulo vazio, a morte morreu,
que as igrejas até hoje não abrem mão desse Cristo ressurreto e que um dia voltará novamente. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra tão pertinente para o nosso coração, nesta manhã de ressurreição. Cristo vive, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vive no nosso coração, vive aí na sua vida, na sua família, e que nós possamos proclamar isso a todas as pessoas, declarando o amor, a misericórdia, a graça de Deus, tão tremenda na vida de cada um de nós. Ele que veio trazer a paz, Ele que veio com a sua presença nos inundar com seu amor, Ele que dia a dia nos incentiva e encoraja a professar nossa fé nele, para que cada vez mais essa vida que nós temos nele, ela seja também compartilhada às outras pessoas. Que Deus continue abençoando o reverendo Saulo, palavra tão pertinente para o nosso coração, e que todos nós tenhamos um domingo com muita paz, com muita alegria. Você que vai estar aí com a sua família no momento do almoço, né? Muito bom, um tempo aconchegante, junto com a família, e que coisa boa, a gente poder estar junto com os nossos queridos. Celebre isso com alegria, e declare cada vez mais o senhorio de Deus na sua vida, Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Mestre e nosso Salvador. Louvado seja Deus por essa grande bênção. Eu quero só rapidamente falar para os irmãos, aqueles irmãos que dia a dia têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas, e como é bom a gente poder demonstrar isso também, mesmo nesse tempo de pandemia. E a palavra de Deus diz, o próprio Davi falou, já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então a palavra de Deus é bem clara, quando fala sobre a provisão de Deus para nós. Então aqueles irmãos que têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, você pode então transferir aí para a conta da igreja, que está aí na tela, você pode estar acompanhando aí, transferir, ou então fazer um depósito, ou então você poderá vir aqui de segunda a sexta, de 9 até 1 hora da tarde, de 9 até as 13 horas, você pode com muita alegria ter um gasofilácio, você pode ali fazer uma oração e consagrar então o seu dízimo e oferta ao Senhor com muita alegria, tá bom? Então você pode fazer isso em nome de Jesus, e nós estaremos assim bendizendo ao Senhor também pelo seu cuidado e a sua provisão para com a nossa vida, tá bom? Quero lembrar você então que hoje às 19 horas nós estaremos novamente aqui bendizendo a Deus pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme diz o pastor Saulo, o túmulo está vazio, então nós podemos celebrar com alegria, porque temos Jesus ao nosso lado, Ele que nos sustenta, Ele que dirige cada dia a nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos então encerrar esse culto de adoração ao nosso Deus, declarando o quanto nós amamos o nosso Deus. Então, um momento de você estar aí, junto com a sua família, o reverendo Saulo estará então orando e impetrando a bênção sobre nós, para que juntos nós possamos realmente declarar mais uma vez que Cristo vive, reina, Ele é o Senhor absoluto na nossa vida. Vamos orar então com o reverendo Saulo, e logo após ele estará impetrando a bênção sobre nós. Pastor, o senhor levanta a mão esquerda e eu a direita. Pai querido, agradecemos a palavra, amém, Jesus, rica em detalhes que nos aproximam, se não geograficamente, emocionalmente, sentimentalmente, pela fé, nos aproximam de Ti. sim, ó Deus. Agradecemos-te a ressurreição de Cristo, porque a morte morreu, e hoje nossa fé tem sentido. Não haveria razão nenhuma se Cristo no terceiro dia não tivesse ressuscitado. Agradecemos-te porque, compreendendo
para crer ou crendo para compreender, elementos humanos são motivados pela graça de Cristo. Amém. E a verdade é que hoje cremos, porque tu colocaste no nosso coração a fé para celebrar o Cristo ressurreto. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Recebas, Pai, toda a nossa gratidão. E agora, que a graça, o amor e as ternas consolações do Deus Filho, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, repousem sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém.